Meu nome é Marcelo, tenho 85 anos, estou sentado numa varanda de madeira em Paraty, no Rio de Janeiro, e o sol está descendo devagar sobre o mar como se soubesse que eu preciso olhar com calma. Tenho nas mãos uma xícara de café que a dona da pousada trouxe sem eu pedir, porque depois de 3 semanas aqui, ela já sabe de que horas em que eu apareço e do que eu gosto. Isso, para mim, vale mais do que qualquer contrato de aluguel já assinado. Tem dias que eu olho para esse horizonte e fico pensando no caminho que me trouxe até aqui, e ainda me espanta. Não o tamanho do caminho, mas a coragem que eu não sabia que tinha. Eu sei o que você está pensando. 85 anos, sozinho numa pousada, sem casa, sem carro, sem endereço fixo. Parece história de quem perdeu tudo. Mas eu não perdi, eu larguei. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma diferença que levei décadas para entender. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa agora. Ela começa numa manhã de sábado em São Paulo, quando eu tinha 76 anos, sentado do mesmo lado do mesmo sofá de sempre, olhando para uma televisão que eu nem estava vendo de verdade. A Helena tinha partido 2 anos antes. 2 anos em que eu mantive a casa do jeito que ela gostava, o jardim podado, os objetos nos mesmos lugares, como se eu estivesse esperando ela voltar e me perguntar se eu tinha regado as begônias. Mas ela não voltou, e eu continuei lá, fazendo de conta que aquela rotina era vida. Helena foi o amor da minha existência. Nos conhecemos numa festa de formatura em São Paulo, ela vestindo um vestido azul marinho que combinava com o jeito sério que ela tinha de encarar o mundo. Engenheira, disciplinada, organizada, eu era professor de história, sonhador, cheio de revistas de viagem empilhadas no quarto. A gente se completava, ou pelo menos eu achava isso. 51 anos de casamento. Não foi perfeito, nenhum casamento é, mas foi real, foi inteiro. O problema é que quando ela se foi, eu percebi que tinha construído uma vida inteira em função de nós dois, e que sozinho eu não sabia direito quem eu era. A rotina que ela gostava virou a minha prisão. E eu fui deixando os dias passarem, as semanas, os meses, numa lentidão que dói por dentro sem barulho. Minha irmã Dorinha ligava todo domingo às 9 da manhã, pontual como sempre foi, e eu dizia que estava bem com uma voz que eu mesmo não acreditava. Foi a doutora Cláudia quem virou minha vida de cabeça para baixo, sem querer. Num check-up de rotina, depois de olhar os meus exames e dizer que eu estava saudável pra caramba para um homem da minha idade, ela me olhou nos olhos e perguntou: Marcelo, você está bem nos números, mas como você está de verdade? Eu não esperava aquilo. Fiquei olhando para ela, tentei sorrir e aí veio. Chorei feio, do jeito que a gente chora quando guardou coisa demais por tempo demais, quando a gente não sabe nem mais o nome do que sente. Ela ficou quieta, me deixou chorar, e depois disse uma coisa simples que eu não esqueci mais. Você pode viver mais 10, 15 anos. A pergunta é o que você vai fazer com esse tempo. Voltei para casa naquela tarde com aquela frase rodopiando na cabeça. À noite, sem conseguir dormir, fui até o quartinho de despejo e abri umas caixas antigas. Encontrei as revistas da minha juventude, revistas de viagem que eu comprava escondido porque meu pai achava que era perda de tempo sonhar com lugares que a gente nunca ia conhecer. Fiquei horas folheando. Patagônia, Lisboa, Amazônia, o Nordeste brasileiro que eu nunca tinha visto de verdade. Aqueles sonhos não tinham sumido. Estavam ali, dobrados entre as páginas amareladas, pacientes, esperando como quem sabe que o dono vai voltar um dia. No dia seguinte, pela primeira vez em anos, eu fiz uma coisa fora da rotina. Liguei para uma agência e comprei uma passagem para Florianópolis. Sozinho, 2 semanas. A Dorinha quase caiu da cadeira quando contei. Marcelo, você tem 76 anos. Vai viajar sozinho para onde? Eu disse. Para Florianópolis, Dori. Não para o outro lado da lua. Ela ficou naquele silêncio de irmã mais velha que não aprova, mas sabe que não adianta. Aquelas 2 semanas em Florianópolis mudaram alguma coisa dentro de mim que eu não sei nomear direito.
Eu acordava cedo, caminhava pela orla da Lagoa da Conceição, tomava café olhando o mar, conversava com pescadores que tinham tempo para conversa e histórias que valiam. Não tinha ninguém esperando eu fazer nada. Não tinha agenda, não tinha compromisso, não tinha o peso silencioso de uma casa que já não era lar. Era só eu e o mundo se mostrou muito mais generoso e gentil do que eu lembrava. Voltei para São Paulo diferente. Era o mesmo rosto, o mesmo corpo com artrite nos joelhos e remédio de pressão na bolsa, mas por dentro tinha um fogo que eu achava que tinha apagado faz tempo. Procurei um consultor financeiro chamado Rafael, que fez as contas comigo com paciência e uma certa surpresa respeitosa. Entre a pensão, as economias e a previdência, eu tinha como viver com simplicidade por muitos anos ainda, desde que não ficasse pagando manutenção de uma casa grande demais para um homem só. Comecei a vender as coisas. Primeiro os móveis que não usava, depois os objetos que guardava por hábito, não por amor. Cada coisa que saía de casa parecia arrancar um peso que eu nem sabia que estava carregando. A poltrona que a Helena adorava ficou por último. Fiquei uma tarde inteira olhando para ela antes de deixar ir. Não era abandono, era despedida. Tem diferença. Quando coloquei a casa à venda, a Dorinha parou de falar comigo por quase 3 meses. Meu sobrinho Antônio, o mais velho dos filhos dela, chegou a sugerir que eu consultasse um neurologista. Tio, esse comportamento não é normal para sua idade. Eu olhei para ele com toda a calma que os anos me ensinaram e disse: Antônio, normal não é sinônimo de bom. Ele não teve resposta. Poucas pessoas têm quando a gente fala a verdade com serenidade e sem raiva. A casa vendeu em 40 dias. Quitei tudo o que tinha para quitar, reservei um fundo de emergência generoso e saí com 2 malas. Uma maior com roupas e necessidades do dia a dia, uma menor com os documentos, os remédios, o notebook que o Rafael me ensinou a usar melhor e 3 das revistas antigas que eu não tive coragem de deixar para trás. Aquelas 3 revistas viraram minha bússola. No dia que saí, parei na calçada e olhei para a fachada da casa por um bom tempo. 23 anos morando ali. Cada rachadura naquela parede eu conhecia, mas eu sabia, com uma certeza que vinha de muito fundo, que o que eu precisava não estava dentro daquelas paredes, estava lá fora. Estava no Brasil imenso que eu nunca tinha visto de verdade, nas cidades que as revistas prometiam, nas conversas com pessoas que eu ainda não conhecia e talvez em algo que eu nem era capaz de imaginar ainda. Respirei fundo, peguei as 2 malas e fui, sem saber ainda que a estrada me guardava algo que eu não estava esperando. Algo que chegaria na forma de uma voz, num café simples em Paraty, numa tarde de terça-feira comum que deixaria de ser comum para sempre. Nos anos seguintes, percorri Salvador, Fortaleza, o interior de Minas. Olinda com suas casas coloridas que parecem pintadas por quem acreditava que alegria é obrigação. Criei um blog que chamei de 2 malas bastam, primeiro para tranquilizar a Dorinha, que mesmo rompida comigo não conseguia parar de se preocupar. Não imaginei que alguém além dela fosse ler. Mas as pessoas foram chegando, centenas delas, com histórias parecidas com a minha, sonhos guardados, vidas construídas em função dos outros, e a sensação de que era tarde. Eu escrevia para dizer que não era. Aquele café na Rua do Comércio tinha o nome simples de Café das Pedras, 6 mesas de madeira, azulejos antigos na parede e um balcão comprido onde uma mulher de cabelos grisalhos e olhos claros cantarolava baixinho enquanto preparava os pedidos. Eu me sentei perto da janela, pedi um café coado e fiquei olhando a Rua de Pedra como faço em todo lugar onde chego pela primeira vez, tentando entender o ritmo do lugar antes de fazer qualquer coisa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Ela trouxe o café e perguntou, com um sotaque levemente diferente: O senhor está de passagem ou vai ficar? Eu sorri e disse que nunca sabia a resposta para essa pergunta até chegar a hora. Ela riu. Era um riso curto, honesto, sem cerimônia. Sábio,
ela disse e voltou para o balcão. Voltei no dia seguinte. E no outro. No quarto dia, ela se apresentou. Seu nome era Conceição, mas todo mundo chamava de Ceissa. Tinha 72 anos, nascida em Recife, morando em Paraty há quase 20. Viúva há 8 anos. Administrava o café em parceria com a filha mais nova, que cuidava da parte administrativa enquanto Ceissa cuidava do que realmente importava, segundo ela: o café, as pessoas e as conversas. Nos dias seguintes, nossas conversas foram crescendo. Primeiro eram trocas rápidas enquanto ela servia. Depois, ela começou a se sentar na minha mesa nos momentos de menos movimento. Descobrimos que tínhamos lido os mesmos livros, que tínhamos os dois construído vidas em torno de outras pessoas, que os dois havíamos chegado à liberdade tarde, mas por caminhos parecidos. Ela dizia que Paraty tinha sido a cura dela. Eu dizia que a estrada tinha sido a minha. Não foi um amor de novela, com música e olhares dramáticos. Foi mais suave do que isso. Foi a descoberta lenta de que havia outra pessoa no mundo que entendia o que é se reinventar depois que o roteiro acabou. Havia uma leveza naquelas conversas que eu não sentia havia muito tempo. E com ela veio também algo que eu não esperava: a vulnerabilidade. Porque Ceissa fazia perguntas que eu não estava acostumado a responder, não sobre onde eu tinha estado, sobre quem eu era. Numa noite de sexta-feira, enquanto o movimento no café diminuía e Paraty começava a acender as lanternas nas ruas de pedra, ela me fez a pergunta que virou tudo de cabeça. Marcelo, você alguma vez sentiu que tomou uma decisão que não foi sua? Que viveu um trecho de vida que era o que os outros precisavam que você fosse, não o que você queria ser? Eu fiquei quieto. Não pela pergunta em si, mas porque ela tinha apontado, sem saber, para algo que eu carregava há décadas e nunca tinha tido coragem de nomear. A Helena me amava. Eu não tenho dúvida disso. Mas a Helena também tinha medo. Medo de mudança, medo de arriscar, medo de qualquer coisa que fugisse do que era previsível. E eu, por amor, tinha aceito esse medo como meu. Tinha embrulhado meus sonhos naquelas revistas e guardado na caixa do quartinho de despejo, não por obrigação, por amor mesmo. Mas amor, eu aprendi tarde, não precisa ser sinônimo de renúncia. Contei isso para Ceissa naquela noite, pela primeira vez na vida contei isso para alguém, com as palavras certas, e ela não ficou com pena. Ela disse: "Você amou bem, só foi chegando a hora de amar a si mesmo também." Fui para a pousada naquela noite com o peito estranho, mas não de um jeito ruim. Era o jeito que o peito fica quando a gente solta algo que estava segurando há muito tempo. 2 dias depois, a Dorinha ligou. Não era domingo. Isso já era sinal de que algo estava diferente. A voz dela era aquela voz de quem ensaiou antes de ligar. Ela disse: "Marcelo, eu preciso te falar uma coisa. Faz anos que eu devia ter falado." Sentei na beira da cama com o coração acelerado. Ela contou que, quando eu tinha 50 e poucos anos, havia uma chance de emprego em Florianópolis, uma vaga de professor universitário que uma amiga da família tinha me indicado. Uma oportunidade que eu tinha comentado com ela, animado, como quem sonha em voz alta. E a Helena tinha ligado para Dorinha pedindo para ela me desincentivar. Não por maldade, por medo de mudar, por não querer sair de São Paulo, deixar a casa, a rotina, os amigos. A Helena tinha pedido à minha própria irmã que falasse contra aquela chance, e a Dorinha, com o remorso que durou 30 anos, tinha obedecido. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Dorinha chorava do outro lado da linha. Eu sentia coisas que não sei bem nomear, uma mistura de raiva antiga, tristeza, compreensão e, por fim, estranhamente, um alívio. Porque naquela revelação havia uma confirmação de algo que eu tinha sentido, mas nunca entendido. A sensação de que em algum ponto da minha vida eu tinha tomado uma curva sem perceber direito. Disse para Dorinha que eu não estava com raiva dela. Disse que a Helena era mulher de tomar o que precisava para se sentir segura e que a Dorinha tinha feito o que qualquer irmã faria quando a pessoa que você ama pede uma coisa com a voz que pede favor. Disse que a vida que eu tive com a Helena foi real e foi boa, e que não precisava ser diferente para ter valido, mas que agora finalmente eu estava vivendo a parte que era só minha.
Dorinha ficou quieta por um instante e então disse, com a voz limpa de quem acabou de deixar cair um peso que carregava há décadas: Você é a pessoa mais inteira que eu conheço, Marcelo. Desliguei a ligação e fiquei sentado ali, olhando pela janela da pousada o casario de Paraty, as lanternas acesas, o céu que ia escurecendo com calma. No dia seguinte, contei tudo para Ceissa. Ela ouviu até o fim, sem interromper. Quando terminei, ela disse apenas: E agora? Eu sorri. Agora eu fico mais um pouco aqui. E depois continuo. Não sei o que vai acontecer entre a Ceissa e eu, não estou com pressa de saber. O que eu sei é que aprendi a diferença entre esperar e viver. Aprendi que as histórias mais bonitas são as que a gente não planejou. Aprendi que idade não fecha portas. Às vezes ela abre as certas. Tenho artrite, tomo remédio, canso mais fácil. Já tive susto de saúde longe de casa. A solidão ainda pesa em certas noites de chuva. Sinto falta da Helena de um jeito que nenhuma filosofia resolve. Mas a vida não parou. Eu não deixei ela parar. Todo mundo tem uma caixa de revistas guardada em algum quartinho. Todo mundo tem sonhos que dobrou com cuidado e guardou para um dia que nunca chegava. Eu só precisei de uma pergunta de uma médica honesta e de 2 malas para entender que esse dia era hoje. Não sei quanto tempo ainda tenho, talvez 5 anos, talvez 10, mas enquanto houver fôlego, eu continuarei escrevendo novos capítulos. Porque a vida não termina quando a gente chega numa certa idade. Ela só termina quando termina. E até lá eu escolho viver.